Você sabia que o Grupo City conversou com vários clubes grandes, médios e pequenos do Brasil antes de fechar com o Bahia? Vídeo de hoje do canal do Nicola vai trazer detalhes sobre essa história, vai falar também sobre Vanderlei Luxemburgo, que escancarou sua vontade de trabalhar no São Paulo. Falo também sobre problemas com salários atrasados no Santos, informação sobre o grande craque da base do Palmeiras nos últimos anos, alguém tratado internamente como atleta para se tornar melhor do mundo. Tem informações sobre o Flamengo, uma comparação entre as receitas dos direitos de TV na Inglaterra com os clubes do futebol brasileiro e muito mais. Tenho certeza que você vai curtir bastante esse vídeo, só peço que assista até o fim. Se curtir, deixe like e se inscreva no canal. Combinado? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Smash, casa de apostas esportivas que tem nada mais, nada menos do que Ronaldinho Gaúcho como embaixador, e para apostar na Smash é super simples. Só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, chega, faz o seu cadastro e sai apostando. Mas Nicola, vou apostar no quê? Vai apostar, por exemplo, na UEFA Nations League, a Liga das Nações da UEFA, que é um campeonato de seleções do futebol europeu com um monte de jogo extremamente interessante. Quer uma prova? Nessa quinta e sexta-feira teremos Polônia e Holanda, França e Áustria, Alemanha e Hungria, Itália e Inglaterra, além de Espanha e Suíça. Alguns dos adversários do Brasil na Copa e outros favoritos à conquista do Mundial ao lado da seleção. Repito, para você apostar na Smash é bem simples, pegue agora mesmo o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e aproveita também uma série de bônus e cupons que só a Smash oferece, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é de que agora é oficial, o São Paulo fechou o contrato de patrocínio com a LG para a final da Sul-Americana. Eu já havia contado para vocês sobre as negociações, o martelo foi batido na manhã dessa quarta-feira, contrato para uma partida, jogo da final da Sul-Americana contra o Del Valle, que vai garantir ao São Paulo R$1 milhão. As partes ainda discutem a prorrogação desse contrato para a próxima temporada. A LG vai ficar na parte do omoplata, onde antigamente ficava Rocco. O São Paulo com a LG tem um retrospecto bastante positivo de vários títulos, como o Mundial de Clubes do Tricampeonato, os 3 títulos do Brasileiro entre 2006 e 2008, o último título do Campeonato Paulista, entre outros. Bora contar também que o Willian, ex-meia do Corinthians, deu uma entrevista que tem causado polêmica. Ele afirmou ao site The Athletic, lá na Inglaterra, que jogou bem enquanto passou pelo Corinthians. A frase foi a seguinte: as pessoas no Brasil só olham para gols e assistências. O problema, Willian, é que você ganhava R$1.200.000 por mês e entregava menos do que alguns jogadores que ganham 200 mil mensais no Corinthians. A sua passagem foi horrorosa. E digo mais, você saiu pela porta dos fundos porque jogadores, membros da comissão técnica e da diretoria têm certeza de que você se eximiu de jogos importantes alegando contusões que não puderam ser comprovadas. Seguindo com o giro de notícias, contar que a torcida do Vasco já esgotou todos os ingressos para a partida contra o Londrina, que só acontece na quinta-feira da próxima semana. Vasco enfrenta o Cruzeiro nessa noite e daqui a uma semana e um dia tem um jogo em São Januário, o jogo do quarto contra o quinto colocado, e já não existem mais entradas para São Januário. Para fechar o giro de notícias, outra informação que envolve o Vasco, o Dedé, ex-atleta do próprio Cruz Maltino, que recentemente teve a sua rescisão de contrato anunciada no Atlético Paranaense, anunciou que está com saudade e gostaria de encerrar a carreira no Vasco. Não acredito que a 777 possa pensar no nome do Dedé. E antes de você, vascaíno, já pensar que legal seria, é só legal registrar que está rolando uma entrevista do Dedé ao Bolívia no talk show, em que o Bolívia pergunta se o Dedé teria saudade do Vasco. Ele disse que não, agora parece ter mudado de ideia. Bora falar sobre direitos de transmissão de TV. Vira e mexe, trago números, alguns assustadores, da forma como a grana é dividida no futebol brasileiro, bem mal dividida, né? Pois bem, na Inglaterra surgiu um levantamento sobre a temporada 2021-2022, cuja divisão total foi de 14,6 bilhões de reais, é um caminhão de dinheiro. Mas o que mais chama atenção é a diferença pequena entre o primeiro e o último colocado. Aquele que mais faturou foi o Manchester City, que faturou ou que embolsou quase 900 milhões de reais. O time que menos lucrou foi o Norwich, que ficou com 590 milhões de reais, uma diferença pouco superior a 310 milhões de reais. Só a título de comparação, o Flamengo, que é o que mais arrecada com o Campeonato Brasileiro, fatura uma média de 250 milhões de reais por cada edição do Campeonato Nacional. Só com o pay-per-view ele embolsa 160 milhões de reais.
Alguns dos concorrentes do Flamengo ficam com cerca de 20 a 25 milhões de reais. Uma enorme diferença, uma diferença de 10 vezes mais. No futebol inglês a coisa é completamente diferente. Chama atenção também para a disparidade entre o que se paga na Inglaterra e no Brasil, até por isso a gente não consegue concorrer, por exemplo, com times bem pequenos do futebol inglês. Bora falar agora sobre Lionel Messi para contar bastidores de sua transferência para o PSG. Você vai lembrar que ele tinha tudo acertado para ficar no Barcelona, mas o fair play financeiro imposto por La Liga, o Campeonato Espanhol, impediu a renovação do contrato. O Messi acabou, entre aspas, se vendo obrigado a fechar com o PSG. O jornal El Mundo, da Espanha, trouxe alguns bastidores da renovação do contrato que havia sido combinada, mas não foi sacramentada entre o Barça e o Messi. O meio atacante argentino fez algumas exigências extravagantes, entre elas um camarote no Camp Nou para ele, toda a sua família e a família do Luizito Soares. Até aí tudo bem. Outra exigência, 10 milhões de euros livres de impostos pela renovação do contrato normal. Terceira exigência, recuperação de toda a perda salarial que ele havia aceitado durante o período da pandemia. O Barcelona exigiu que atletas do time abrissem mão de grana para que o clube pudesse sobreviver em meio ao caos financeiro, pois ele queria recuperar toda essa grana. Isso repercutiu bem mal entre os jogadores que acabaram ficando no Barcelona. Ah, então quer dizer que só ele pode recuperar o dinheiro, a gente não? Tudo bem. Quarto episódio, ou quarta exigência. O Messi quis que fizesse constar em contrato um voo particular pro Natal, que sairia de Barcelona rumo à Argentina para que ele pudesse passar as festas ao lado da sua família. Você sabe que o Campeonato Espanhol não costuma parar nem no Natal nem no Ano Novo. E para fechar, a quinta exigência, uma multa rescisória no contrato de 10 mil euros. Aí você deve estar pensando, Nicola errou, não é 10 mil euros a multa rescisória? Sim, era uma multa simbólica, era esse o valor que o Messi queria. Caso que tivesse a intenção de deixar o Barcelona, ele pagaria 10 mil euros. 10 mil euros para ele representa nada e ele iria embora quando quisesse. De todas as exigências, a única em que o presidente do Barcelona foi frontalmente contrário foi justamente essa da multa rescisória. Ele queria 700 milhões de euros, enquanto as partes debatiam, veio La Liga, através do fair play financeiro, impediu o acordo e o Messi acabou se mudando pro PSG. Até hoje não consigo ver o Messi nem rendendo tanto quanto em outros tempos e nem feliz como era nos tempos de Barça. Você concorda, discorda? Use o espaço para comentários e diga o que você pensa, beleza? Bora falar agora sobre direitos de imagem atrasados no Santos. Informação que não é confirmada pelo Peixe, mas Fábio Sormani, comentarista da ESPN, assegura que o Peixe deve 2 meses de direitos de imagem, referentes aos meses de julho e agosto. Julho deveria ter sido pago no mês passado e agosto venceu no dia 8 desse mês. A promessa do presidente Andrés Ueda, de acordo com o Fábio Sormani, é de quitação até o fim dessa semana. Sigo tentando a confirmação de gente do Santos sobre esse tema. Atletas também preferiram não se posicionar, como eu tenho contato com outras pessoas no Santos, estou tentando levantar mais detalhes sobre essa história. Como é que o Peixe pretende resolver esse problema de fluxo de caixa? O Rueda, o presidente do Peixe, estaria tentando com instituições financeiras a antecipação do dinheiro da venda do Kaique. Só para recapitular. O Kaique, zagueiro revelado na base do Santos, foi negociado com o Almeria da Espanha por 7 milhões de euros. E essa grana parcelada em longos anos. O Santos está propondo para bancos e para instituições financeiras que ele perca um pouquinho de dinheiro, mas tenha antecipação de toda essa grana para poder normalizar o pagamento de direitos de imagem, entre outras quantias. E você, como é que vê a situação do Santos? Pouco competitivo dentro de campo, mas tentando colocar a casa em ordem. Bora falar agora sobre o Bahia e explicar direitinho novidades sobre o Grupo City, que o Bahia será comprado pelo Grupo City, isso não é novidade. Queria contar para vocês que antes do acordo com o Bahia, os representantes do City Football Group, que é como é conhecido internacionalmente esse conglomerado, o maior conglomerado de clubes do mundo, são 11, serão 12 com o Bahia. O Grupo City conversou com muita gente no futebol brasileiro. Vou citar nomes de times que estiveram em negociação em algum momento com o Grupo City nos últimos anos. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, América, Vasco, Botafogo, Ferroviária, Oeste, Novo Horizontino, Botafogo de Ribeirão Preto e Londrina em algum momento negociaram com representantes do Grupo City. É possível que outros times também tenham em algum momento conversado, discutido, debatido sobre alternativas com o Grupo City, que foi mudando um pouquinho da sua filosofia. Num primeiro momento, o Grupo City veio ao Brasil pensando em adquirir um time pequeno do interior de São Paulo.
Com o passar do tempo e diante de algumas dificuldades, essa visão foi mudando, as conversas foram sendo ampliadas e o Bahia foi escolhido por ter um time de bastante torcida, com muito engajamento, num setor importante do país, com dívidas relativamente pequenas e que pode se transformar, ou melhor, vai se transformar no segundo clube de maior investimento em todo o grupo, só abaixo do Manchester City. Essa informação de que o Bahia será transformado no segundo clube mais importante, aquele com maior investimento, foi divulgada pelo GE na tarde dessa quarta-feira. Só para arrematar, o Bahia vai anunciar para os seus conselheiros e sócios nos próximos dias o modelo de gestão, mas ao que consta, o Grupo City está adquirindo 90% das ações. Os valores gerariam entre 450 e 600 milhões de reais. Bora falar agora sobre Vanderlei Luxemburgo, que deu uma entrevista ao SBT e deixou bem claro que quer trabalhar no São Paulo. Essa história é um namoro bem antigo, que parece partir mais do Vanderlei Luxemburgo do que propriamente do São Paulo. E o Luxa, nem um pouco preocupado com o fato de o Rogério Ceni estar treinando o clube, disse o seguinte, abre aspas, sim, gostaria de treinar o São Paulo. É um grande clube, tive vários embates com o Tele Santana, jogos maravilhosos. É um grande clube que tem uma grande torcida que gosta de mim, pedindo minha contratação sempre. E aí a pergunta que eu quero deixar para você, São Paulino, é: Vanderlei Luxemburgo hoje seria uma boa ou uma péssima? Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa. Vale a lembrança de que o Rogério Ceni recentemente renovou seu contrato com o Tricolor. O vínculo que terminaria em dezembro de 22 foi estendido até dezembro de 23. Multa rescisória também foi ampliada, de 2 meses de contrato ela foi estendida para 3 meses. Rogério e seus auxiliares custam 800 mil por mês, estamos falando de uma multa de 2 milhões e 400 mil. Embora o Rogério tenha dado vários sinais nas últimas entrevistas coletivas de que pode puxar o carro se perder a final da Copa Sul-Americana marcada para 1º de outubro, logo daqui a pouquinho, daqui a 2 sábados, jogo na Argentina com grande presença de torcedores do São Paulo. Sai Rogério Ceni e chega Vanderlei Luxemburgo. A troca é boa para o Tricolor? Vou dar minha opinião. Acho que o Luxa, em outros tempos, foi um dos melhores, talvez o melhor técnico que eu vi na minha infância e adolescência, mas faz bastante tempo e eu não o contrataria. E você, que pensa a respeito do assunto e dessa cavada de Luxemburgo no Tricolor? Quero fechar o vídeo para falar sobre... tem mais 2 assuntos ainda. Primeiro, super importante, Martín Ojeda. Esse menino é um argentino de 23 anos de idade, pertence ao Godoy Cruz e foi bastante especulado por Botafogo, mais recentemente pelo Vasco, e chegaram a atribuir também uma possibilidade de contratação do Palmeiras. O Ojeda fica no Godoy Cruz somente até o fim dessa atual temporada. O time argentino cogitou muito vendê-lo para o Botafogo, só não o fez porque temia despencar no campeonato argentino e essa temporada é super importante para que o Godoy não seja rebaixado. Atualmente o time é o 7º colocado e o Ojeda segue barbarizando. É o segundo atleta do campeonato argentino com mais assistências, são 11, só atrás do Sebastián Villa, atacante do Boca Juniors. No final da temporada já está combinado entre o Ojeda e o Godoy Cruz que ele será negociado algo entre 4 e 6 milhões de dólares, esse é o valor total do negócio. O Ojeda já deu a entender que prefere se mudar para a Europa em vez de vir jogar no Brasil, só que até esse momento o clube da Europa interessado é o Dinamo Zagreb da Croácia. Será que vale mais a pena ir para a Croácia ou vir para um grande clube do futebol brasileiro? Essa resposta a gente deve ter entre dezembro e janeiro, quando essa conversa certamente atingirá momentos mais importantes e decisivos. A 777, parceira do Vasco, está disposta a colocar dinheiro e ver no Ojeda um bom investimento. O John Textor, da mesma maneira, o Palmeiras assegura que não conversa com o Ojeda, até porque já estourou o limite de estrangeiros. Hoje o Palmeiras tem 6, você sabe que só podem ser utilizados 5 estrangeiros a cada partida. Por falar em Palmeiras, quero falar sobre o fenômeno da base do Palmeiras, o Estevão, também conhecido como Messinho, que outra vez barbarizou o Palmeiras no Campeonato Brasileiro Sub-17, venceu o São Paulo por 3-1 em Cotia com 2 golaços do menino que ainda tem 15 anos de idade. O Messinho só completa 16 em abril da próxima temporada, segue atuando com um contrato de formação. Ele não tem um contrato profissional, esse contrato só pode ser assinado quando o jogador completa 16 anos de idade. Ao menos a boa notícia para o torcedor alviverde é que o Messinho e seus representantes asseguram que vão assinar esse primeiro contrato com o Palmeiras, são extremamente gratos ao clube, apesar do histórico. O Messinho surgiu na base do América, entre aspas, foi roubado pelo Cruzeiro e, entre aspas, de novo foi roubado pelo Palmeiras. Atleta que é apontado por João Paulo Sampaio como o maior jogador revelado na base do Palmeiras desde que ele assumiu o trabalho em 2015.
mais promissor do que o Gabriel Jesus, mais promissor do que o Endrick, mais promissor do que o Luiz Guilherme, Patrick de Paula, enfim, pode pensar em qualquer jogador que surgiu recentemente no Palmeiras para o João Paulo Sampaio, que é o grande descobridor de todos esses meninos. O Messinho é o único candidato a melhor do mundo entre os atletas revelados no Palmeiras. João adora, é encantado com o futebol desse menino, que é um meio atacante extremamente habilidoso, capaz de driblar adversários com a maior facilidade, também tem melhorado nas finalizações. Queria contar para vocês que o Messinho foi perguntado a respeito da possibilidade de atuar profissionalmente. Ele disse que está bastante animado, mas vai aguardar as etapas. Ele sabe da importância de não queimar as etapas a partir de agora. Temporada atual do Messinho, 24 jogos e 18 gols, com a lembrança de que ele tem 15 anos de idade e atua normalmente contra atletas de 17 anos. Você já ouviu falar sobre ele? Já ouviu jogar? Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se vê daqui a pouquinho a partir das 7 no programa do Nicola. Abraço, tchau!